Você gostaria de entender toda a situação por trás destes problemas que a Beretta PX teve com essa mola recuperadora? Pois é, se você tem interesse, acompanhe esse vídeo aí e não perde por nada. Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente está trazendo esse conteúdo aqui e a gente veio conversar com meu amigo Leandro Rosa, que é engenheiro da Beretta, e trazendo ainda mais conhecimento e conteúdo advindo do primeiro vídeo. Uma arma ali padrão Senasp, fez tiros nelas, assistiu o vídeo, deu uma olhada lá, conferiu como é que a gente tinha feito e agora a gente vai conversar a respeito do que foi tudo aquilo. Muita gente perguntou nos comentários o que aconteceu, qual foi a decisão, por que tomar essa decisão, aquela coisa. Isso é interessante, esse conteúdo de você trazer para as pessoas o que foi feito, por que foi feito daquela forma, a gente às vezes tira as conclusões baseado simplesmente no que você aprecia. E às vezes, na verdade, né, tem uma coisa ali que a gente não entende, a gente precisa entender isso. E a gente veio trazer hoje para vocês aqui. Se apresenta aí, Leandro, e a gente vai iniciar esse papo. Legal. Bom, gente, meu nome é Leandro Rosa. Primeiro, agradecer a oportunidade que a gente está batendo esse papo. A gente acabou de sair de um treinamento, né? Eu sou engenheiro da Beretta aqui no Brasil, conduzo a parte toda de implementação dos equipamentos aqui no Brasil afora. E a gente se depara com muita informação e eu vi a oportunidade de a gente bater um papo e elucidar algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente trazer esse conteúdo também. Em todas as compras de armamento, a definição de um padrão que um exército, uma polícia adota, ela tem por costume, no mundo inteiro, né, não é só no Brasil, adotar norma. Ela adota uma norma que foi elaborada, e essa norma às vezes gigantesca, que você estava falando, que tem aquela norma da OTAN com 750 páginas, Isso. a respeito de tudo. Para você ter uma ideia, pessoal, o Leandro estava falando que tem norma até para a retenção de um pino do grupo de gatilho, tem que ter uma peça lá para isso, também tem uma norma para isso. Então, fala um pouquinho aí de como é que funciona essa questão dessas normas. Basicamente, a gente tem os países que são signatários ou aderentes às normas OTAN, elas seguem uma cartilha principal que é a norma 225, mais conhecida como norma 225, ou AEP 97. Essa norma OTAN, ela regulamenta desde a construção dos armamentos até a confecção das munições, dos testes e retestes de munição, recebimento de equipamento. Isso tudo é protocolar. Isso não é uma norma recente, isso é uma norma que já vem sendo instituída desde 1964. Então, a gente tem anexos, por exemplo, o que trata de 9 milímetros, que é o 4090, o Stanag 4090, ele foi redigido em 1964 e hoje ele basicamente todas as informações que tem nele a gente usa no dia a dia e muitas coisas a gente acha que é novidade. A concorrência que foi feita lá no Ministério da Justiça, o Senasp, para a adquisição disso aí, ela fez uma referência a uma norma que você tinha que obedecer enquanto licitante, né, enquanto concorrente. Sim. E quando a gente se refere a normas, a gente geralmente você coloca uma norma ou algo que a supere. E no caso específico da licitação do Senasp, ela citou várias outras normas, não somente a OTAN. Então, ela entrou com informações de tabelas de criminalística alemã, com documentos do exército americano, entrou com as tabelas da CIP, da Bélgica, e da SAAME, dos Estados Unidos. Então, foi esse mix de normas foi a referência para formar a norma técnica 01 do Senasp. E nessa norma técnica tinha requisitos mínimos para munição. Por exemplo, 9mm que foi adotado para ela, não seria os requisitos de um 9mm que eu compraria na loja? Não é um 9mm, basicamente com a mesma padronização da OTAN. O que é recomendado pela OTAN? Ponta de 124 grains e com energias um pouco mais altas, então velocidade mínima de 350 metros por segundo. Essas munições elas vão estar sempre trabalhando numa casa entre 540 joules, mais ou menos, podendo ir até 814 joules. E se a gente falando de uma ponta de 124 grains, aí a gente já está...
vislumbrando, né, que 540 joules é uma coisa bem forte para uma ponta de 724 com esse Sim, contexto. sim, ela tem que alcançar velocidades na casa aí dos 360 a 370 metros por segundo. Para vocês entenderem, pessoal, é tipo assim, a gente não está falando de olhar a munição e ver uma coisa diferente. Não, a gente vai não ver tem aquilo nada ali disso, do 9, sendo que a forma como ela foi montada para ela gerar energias, as pressões que há admitidas ali dentro são diferenciadas, né? E para poder suportar isso, vem outras coisas também junto. Todos os fabricantes de munição seguem uma normativa, por exemplo, no caso brasileiro aqui a gente segue mais a SAAMI. A SAAMI ela é mais focada para as armas do varejo, armas esportivas, vamos dizer assim. Comércio normal, né? Então você tem a preocupação de converter aquela energia em movimento do ferrolho, isso a gente tem uma taxa de conversão que a gente calcula. A arma deveria passar por um teste. Sim. Não era isso? Como era que foi estabelecido esse teste lá? Esse teste, isso é normal, as armas passam por Todas teste, elas, todas né? as armas passam por homologação. Na norma tem definido como é o teste? Tem que vai ser definido, feito? nas normas que foram Em todas, usadas, tem cada uma seu teste. Mas o que aconteceu? Foi usado uma parte de um teste de endurance. O que o teste de endurance faz? São 10 mil disparos, porém, a cada 1000 disparos, você faz uma parada para limpeza e manutenção. Esse é um teste padrão OTAN. Utilizado amplamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso, às vezes, se faz com até 6 mil disparos, dependendo do calibre. Isso para munições, para armamentos no calibre 9mm, principalmente armas portáteis e de porte. Você pode fazer até 10 mil disparos. Você tem 4 exemplares, então você vai ter 40 mil disparos. Cada exemplar vai efetuar 10 mil disparos. Certo, ao mesmo tempo, está todo mundo atirando lá. Pode ser separado também. Pode ser alternado, mas o que é importante é o seguinte, especificamente esse termo de referência, ele colocou 10 mil disparos sem parada para limpeza e sem manutenção. Isso nunca tinha sido visto. É como se ele tivesse pego uma parte da norma e na hora do teste de endurance ele não quero isso, eu vou fazer outra coisa. Ele copiou e colou, mas não, essa parte ele esqueceu de colar. Certo. A gente sabe que na realidade policial 10 mil disparos é algo surreal, é impossível. Sim. O policial brasileiro não vai atirar isso. E até realmente um ensaio com 1000 disparos parado para limpeza é algo também já exagerado, tanto é que é usado pelo exército americano. Esse mesmo procedimento. Numa realidade que se atira infinitamente mais. Bem mais. Então, nessa questão do termo de referência, ficou uma coisa muito atípica, porque ficou 10 mil disparos, sem parada para limpeza e manutenção, com parada para resfriamento de 2 minutos a temperatura ambiente. Então, o padrão de exigência para o equipamento realmente é muito, muito grande. E isso pediu com que se fosse projetada uma mola e apresentada para validação junto ao cliente que tivesse essas características. Que tivesse, vamos dizer assim, mais certeza de ter sucesso nesse teste. Sim. Naturalmente, a empresa, a fabricante, ela vai procurar fazer alguma coisa para ganhar a concorrência. Isso é natural. Ela vai ter fabricante de armas, ela é vendedora de armas, ela quer isso. O Senasp, ele entregou essa necessidade, a arma tem que passar nesse teste de endurance aqui, me dê uma resolução para isso. Aí vocês trouxeram a mola, ou tipo assim, vocês entregaram um leque de opções e ela foi lá, escolheu a mola? Ou como foi que... A gente projetou uma mola com um teste de endurance atípico. Então a gente projetou uma mola realmente atípica. Essa mola, que é mais resistente, bem mais resistente, ela cicla muito bem com munições no padrão OTAN. Aí lembra que eu estava falando em 550 joules até 800 joules. Os meus vídeos lá, ela funciona também bem. Embora você percebe que, tipo assim, tem alguns disparos que ela não termina aberta, mas entenda, na minha realidade, no meu uso, eu não entendo que uma arma que não para aberta é problema. Minha arma de competição não para aberta. A minha Glock de porte, devido ao tipo de carregador que eu estou usando com base de carregador que aumenta, perde um pouquinho da pressão na mola, eu tenho um ganho de munição, de 21 munições ali no carregador. Ela não para aberta. E para mim não faz diferença, porque eu vou manobrar o ferrolho de todo jeito. Então não faz diferença isso. Mas entendo, mas eu estou entendendo, ela funcionou. Lá na norma ela tem que funcionar e parar aberta. Ela
tem que parar aberto. Se a gente pegar munição nacional também, passar essas munições numa cronografia, até a gente tive a oportunidade de mostrar como a gente tem uma oscilação de velocidades, a oscilação de energia dessas munições. A norma fala que a gente pode variar 8 metros por segundo, uma norma SAAMI, 8 metros por segundo. Numa norma OTAN, ela fala em 4, 5 metros por segundo de variação. Mais rigoroso, é muito mais rigoroso. Possível de acontecer. Se a gente estiver trabalhando hoje com munições de 124, com velocidades acima de 350 metros por segundo, não existe essa questão de pane. E a gente lembra que essa arma é uma arma desenvolvida para o cunho profissional. Ela não foi desenvolvida para o mercado de varejo, ela não foi desenvolvida para o mercado esportivo. Podemos dizer assim, vamos aqui sentar, fazer uma especificação técnica absurda para uma arma de guerra que quer trabalhar num cenário com munições OTAN muito mais forte que o comércio. É isso. A arma foi criada exatamente para isso. A realidade para a entrega de quem está usando não é essa, né? Não é engraçado essa. Que não é essa. Quando a gente fala de uma especificação OTAN aplicável à segurança pública, a gente percebe que tem requisitos diferentes. A gente percebe que tem requisitos diferentes. Ela não se adequa, né? Ela não casa perfeitamente. E você, assim, hoje a gente já tem esse armamento circulando desde o Afeganistão, tanto a pistola PX como o fuzil ARX. Já trabalhou lá. Trabalhando lá, e a gente não tem relato de problema. Então, está com o exército italiano, o exército egípcio, outras forças no mundo também, e elas não relatam esse problema. Primeiro, a questão de uma mola que atende requisito geral, que é uma mola law enforcement, que é uma mola que é específica para o segmento de aplicação da lei. E essas que estão trabalhando no Egito, que estão trabalhando nessas outras coisas, é o projeto original. É o projeto original do nosso segmento de defesa. Sem essa mola da Senasp. Sem essa mola Senasp, é uma mola que foi exclusiva para atender esse requisito. E, Leandro, qual a diferença de libragem que você poderia dizer assim, a Senasp e a mola original da arma? O que acontece hoje, a gente não tem uma normativa muito clara, hoje nem uma normativa, nenhum esboço ainda existe para molas, isso há muito tempo a gente briga por isso, mas em média, uma mola que está no projeto Senasp, ela está ficando entre 20 e 24 libras. Uma mola que vai atender vamos dizer, o mercado institucional, para aplicação da lei, ela vai estar variando até 18 libras, vamos dizer, 15, 16 até 18 libras. Uma para o mercado civil, a gente já está falando um pouco mais baixo, aí 14 a 16 libras. A gente então teria aí uma faixa de quase 10 libras, quase 10 libras de diferença, né? É muita coisa. É muita coisa. O que a gente acaba vendo por aí, uma pane de chaminé, isso é falta de movimento. Isso fica claro que é falta de movimento. São as panes tradicionais por má movimentação do ferrolho. Exatamente. É exatamente isso que ela apresenta. Ela é como aquela história que você estava falando, e foi muito verdadeiro no que você falou, que a arma fala para você, né? Sim, ela vai falando com você. Tanto arma curta ou arma longa, você vai vendo a distância que ela está ejetando o cartucho. O cartucho começou a cair muito próximo, você já começa a entender que o armamento está mais sujo, ou você já tem um problemazinho na extração, a câmara está às vezes mais suja. Ferrolho mais lento abrindo. Isso acontece muito com arma longa, né? E eu fiquei curioso com o seguinte, será que essa arma ficaria legal, seria uma legal para a gente atirar de IPC com ela? Eu fiquei curioso pra caramba de fazer uma prova de IPC com ela, né? Porque você tem vontade de meter a mão na arma. Pô, a arma ali, você pega uma arma que é por uso profissional, e tipo assim, se eu pegar ela crua ali, ela vai me dar um trabalho. Dá para fazer, né? Dá pra fazer. Mas, tipo, vai me dar um trabalho. Mas a Beretta, e você estava falando também que a Armaria Rio, lá do Rio de Janeiro, tem trabalhado peças, está tentando desenvolver alguma coisa. Naturalmente, você já me falou, o Leandro mostrou aqui, já me entregou a mola recuperadora tradicional, original, né, o projeto original, como um striker que vem nela. Aí tem três limites. Como é que explica como é que é uma mola percussor, é uma mola competition, uma mola padrão, original de fábrica, Beretta, ela não tem alteração. Já que a gente está tratando até de pistolas institucionais, é importante que a gente use peças originais, peças originais de fábrica, para não ter perda de garantia. Isso. Mas é muito comum hoje você ver na Europa o pessoal competindo com a PX. O pessoal do mercado civil, até institucional, que usa a PX para competir. Tem algumas modificações, você tem
conjuntos de recuperadoras, de mola recuperadora de mais alta performance, por exemplo, BPM, tudo, são caros e tudo, Para mas ela já tem isso tudo. essa não- Os kits com funil, com bumper de carregador, Legal. daí vai. Ela dá para encarar uma prova de PSC. É um experimento interessante porque a construção dela é bastante robusta. Isso. Então isso seria interessante. E tipo assim, você tá fazendo uma amostragem, olha como é rico isso. Você tá pegando uma amostragem de muito tiro, meter ela ali num endurance, vamos dizer assim, de muito tiro, de uma arma que você quer uma referência para um uso profissional. É muito interessante isso. A gente tem que lembrar também que a 92, originalmente, ela foi fabricada profissionalmente. Perfeito. Né? Tipo, a gente pode estar olhando para um novo 92X, e hoje em dia é o 92X, isso. A gente tem grandes atletas aí no mundo competindo com a 92X. JJ Racasa, né? Isso, o Raima Dias, daí vai. E a gente vê que era uma pistola de serviço. Era uma pistola de serviço, como a PX hoje é uma pistola de serviço. E pode se tornar outra coisa, né? Tomara que se torne uma modelo como a 92. Com certeza, né? Existe já assim, algum prognóstico para aumentar o tamanho do ferrolho dela, cano? Existe um modelo já que tem um cano um pouquinho maior, e ela tem um cano que a gente... Lembrando, pessoal, que essa arma ela tem um cano de 4.25. Já tem algumas modificações, a gente já lançou o modelo A1, a atualização 1 da pistola PX. Ela já vem com um serrilhado diferente, tem a opção de um cano com um rosqueamento para uso de supressor de ruído, e também aí sim com munições subsônicas, pontas de 147, para trabalhar sem o crack do deslocamento de ar. Sim. Então ela vai trabalhar com velocidades abaixo da velocidade do som. Então tem essas diferenciações de cano. Ela já tem os sistemas Optic Ready, ela já pronta para montar o sistema óptico. A gente conheceu o grupo de gatilho completo dessa arma, certo? E realmente a mola do gatilho dá uma mola bem dura. Nada do que não se esperar de uma arma de combate. Mas, tipo assim, ele estava falando que já tem gente aí trabalhando para criar uma coisa bem mais interessante. Hoje a gente já tem alguns parceiros aí que já estão desenvolvendo principalmente essa questão da mola de gatilho. Lembrando que a questão da mola de gatilho, ela tem que ser, todo produto que vai ser usado na arma institucional, ela tem que ser homologada. Isso, mas hoje a gente já usa isso para as armas do mercado varejo. O atirador que fez a aquisição através de importação, uma PX, a gente já fez montagem de aparelho com fibra ótica, red dot, o sistema de funil, bumper, o grupo de gatilho de fabricantes como o Chimney. O que a Beretta lança é aquilo, ela é vidraça, né? Então, vem críticas, vem tudo, mas também vem muito produto. Ela já está acostumada a entrar nessa briga aí e trazer coisa para ter enfrentamento. Não é nenhuma novidade, né? Isso aí. Fabrica aí armas para príncipes, reis, etc. Então, as famosas espingardas Beretta, né? As espingardas de caça. A gente tem outros fabricantes embaixo do guarda-chuva Beretta, como os fuzis de precisão da Saco. Saco é tradicional. Espingardas Benelli. É renomado demais. A gente tem a Tika também, a Victrix, e daí obrigado pela presença aqui. Eu fico feliz demais para a gente ter trazido esse conteúdo e vocês continuam acompanhando aí para pegar a parte de tiros, já com a substituição da mola recuperadora e da mola do strike. Estou ansioso para fazer esses tiros. Valeu, Leandro. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você e um grande abraço para o pessoal. Valeu, turma. Com esse bate-papo que vocês acabaram de ver, deu para elucidar muitas das dúvidas que foram alvo de comentários lá no primeiro vídeo da Beretta PX. Era um conjunto de questionamentos bem interessantes que tinham lá sobre por que a decisão foi dessa forma, por que essa mola foi escolhida, e eu acho que a gente abordou aí de forma bem completa. E o vídeo teste com a Beretta PX, utilizando a mola do strike e a mola recuperadora que nos foi cedida pelo Leandro, a gente vai ao ar com ele na semana que vem. Vocês vão poder apreciar e ver aí toda a desmontagem da arma, a montagem dessas peças e os testes com as munições da mesma forma como eu fiz anteriormente. Munição recarregada e munição original. Não percam, semana que vem, na terça às 7.
Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido a você se inscrever, conhecer o restante dos vídeos que a gente tem aí, né? Curta, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo dentro dos grupos para os seus amigos, aqueles que estavam em dúvida, queriam entender o que tinha acontecido. Muitos policiais têm essa dúvida, né? Eu tenho um curso de saque, se você tiver interesse em aprender aquele saque legal, dá uma olhada aí nos comentários, tem um link na descrição, você pode se agradar bastante. O meu Instagram é o S2O e eu também tenho um grupo no Telegram, onde a gente está sempre batendo papo sobre esse mundo maravilhoso das armas. Eu agradeço você por estar mais uma semana aqui. Valeu, um abraço.